Romanos capítulo 8, Roman, Nietzsche, Romanaiarro. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Yahweh Yahushua Berushai. Porque Uruha, o fôlego, aqui diz o fôlego da vida, aqui diz a lei do Uruha da vida, no Mehoshai, te livrou da legalidade do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Yauro, ele mesmo, como enviado, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Yauro Rai na carne o pecado, a fim de que o preceito puro da Torá, da lei, se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Uruha, Yahu Yahushua, Rodayal Yahushua, Yahushua Huruhul. Porque os que se inclinam para a carne cogitam, pensam coisas da carne, mas os que se inclinam para o Uruha, das coisas do Uruha. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Uruha para a Rain e a Shoalaim. Por isso, o pendor da carne é amizade contra Yahweh, pois não está sujeito à sua lei, à sua palavra, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Yahweh, eles não podem ser favorecidos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Uruha, se de fato o Uruha de Yahweh habita em vós. Se alguém não tem o Uruha de Yahweh, esse tal não é dele. Se, porém, Yahweh Shahol Mehushai está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Uruha é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Uruha da vida, Uruha Yahweh Yahushua, Urhim, Rodayal Yahushua, Yahushua Huruhur, que ressuscitou, que fez ressurgir o próprio Yahweh, esse mesmo que o ressuscitou dentre os mortos, tornará vivos e vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Uruha em que vós habita. Esse texto aqui diz que não há condenação para os que estão em Yahu Shahol Mehushai. Porque nós entendemos nossa linguagem, porque a lei do Uruha de vida, do espírito de vida, no Mehushai, te livrou da lei, quer dizer, da legalidade do pecado e da morte. Então, a legalidade do pecado e da morte é porque os seres humanos se encontram realmente numa condição de condenação. Porque aqui diz que é como diz, é uma lei, é como se fosse a lei da gravidade. Você pega um objeto, se você jogar um objeto, ele vai cair. A lei da gravidade, ela faz com que o objeto caia. E na legalidade do pecado, todos estão caídos. Não precisa nem levantar para cair. Ou seja, já estão caídos. Na legalidade do pecado e da morte, todos estão caídos. E por isso que uma lei, que é como se fosse a lei, uma lei que é suprema, ela faz nós
sairmos da condição de estarmos, ou seja, caídos, nos levanta. Ou podemos explicar melhor que a pessoa que está caída, ela está num tipo de força, de lei, que ela é, ou seja, ela é inevitável. Ela faz com que a pessoa esteja caída. Mesmo que ela queira se levantar, ela não consegue. Mas tem que ser um poder maior, que tem que ser uma força maior do que a própria legalidade do pecado e da morte. E essa força está no... Ou seja, está num evento que aconteceu, que foi a ressurreição, o ressurgir dos mortos. O ressurgir dos mortos fez com que quebrasse essa lei fixa da legalidade do pecado e da morte. A sepultura, quando foi rompida, rompida, a sepultura quando foi, ou seja, ela foi, a sepultura onde Al-Ruhai, como o Mehoshai estava, ali naquela sepultura, ele rompeu esses grilhões, os grilhões que prendem a todos os seres humanos. A sua própria raiz se manifestou ali na ressurreição. Entenda muito bem, quando ele manifestou ali na ressurreição, a palavra Yahushua Shua Leomotichai, ele trouxe a vida de si mesmo para, ou seja, estava morto, mas ele trouxe a vida de si mesmo porque ele é a Rai, ele é a vida, Yahushai é a vida. Porque as pessoas pensam que foi um filho que ressuscitou dos mortos porque o seu pai o ressuscitou. Isso é uma história que não precisamos nem entrar no mérito da discussão, porque isso aí já é para uma discussão do parâmetro da verdade, mas não é o assunto da verdade que estamos aqui, entendendo? Para querer dizer, olha, a minha verdade é a melhor, a tua verdade ela não é, então foi Al-Ruhai que mesmo trouxe a sua própria vida, Yal-Ruyal, Yal-Shatishua, Yal-Mot-Khai. Esse Xuan já está dizendo tudo, quem foi que ressurgiu dos mortos, não foi um filho. Já está dizendo tudo nesse Xuan. Então, a partir desse momento, a vida, foi liberada para aqueles que creem no seu Yahushua, no seu nome. Ou seja, ele se manifestou naquele momento. Quando ele ressurgiu dos mortos, a sua Rai, ele teve que, tipo assim, velar a sua manifestação dessa Rai na sua máxima grandeza. Que se a sua ressurreição poderia consumir o planeta, porque a própria Rai dele é fogo consumidor, quer dizer, é Yal-Shahur consumidor. Ele é Yal-Shahur, né? Yal-Shahur. Então, ele manifestou a sua força, manifestou a sua grandeza, o seu brilho, o seu fulgor, tão intenso, que os soldados viram só apenas um rascunho, um vislumbre, uma sombra do que aconteceu. Porque se ele ressurgisse dos mortos para o mundo inteiro, o mundo ia ser consumido pelo seu fulgor. Então ele teve que ter feito aquilo ali como se ele tivesse se escondendo numa rocha, ou se ele se escondeu numa um tipo de dimensão paralela à nossa para não danificar a humanidade. Porque assim vai ser na ressurreição dos mortos. Quando ele se manifestar, quando Yal-Rai se manifestar, ele aparecer novamente, a sua Rai vai se manifestar de uma tal maneira que muitos não vão suportar ver a Rai dele se manifestando e serão consumidos, porque a Rai dele, ela consome a matéria mortal, consome a matéria mortal.
seja qual for a matéria. As pessoas não vão suportar, porque o próprio Al-Rai vai vir para manifestar a sua vida. Ele não vem para realmente só destruir aqueles que não creram na sua palavra. Ele vai manifestar a sua raia, a sua vida, num esplendor tão indescritível, que as sepulturas vão se abrir. Aqueles que estiverem vivos por ocasião da sua vinda vão ser transformados. Sairão muitos das suas sepulturas, como aconteceu na sua ressurreição. Muitos saíram da sepultura e foram vistos na cidade. Assim também, muitos vão ressuscitar e os ímpios vão ver. Só que os ímpios serão consumidos. Portanto, visto que já ressuscitaram, com o Mehushkai, busquem as coisas que são de cima, onde Yahweh Shahol Mehushkai está assentado no trono da sua roda Yahshua Hur, que as coisas das alturas encham o vosso pensamento, e não as que são terrenas, porque vocês já morreram com o Mehushai, e agora a vossa vida está escondida com Yahweh, quer dizer, ele. E quando o Mehushai, que é a nossa vida, vier de novo, ao mundo, então participaremos da sua roda Yahweh. Portanto, mortifique os impulsos da vossa carne, tais como a imoralidade sexual, os pensamentos sujos, os apetites descontrolados, as paixões infames e a avareza, que é uma forma de idolatria. A severa justiça de Al-Rai cairá sobre todos os que praticam tais coisas. E vocês antes eram desses, vivendo nesse mundo de coisas vis, mas agora deixem tudo isso para trás. O ódio, a ira, a maldade, a crítica maldosa, o vocabulário indecente, e não mintam, porque já deitou fora a vida passada com tudo isso que lhe era próprio. Agora estão revestidos de uma nova vida que se vai renovando no conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui esse texto, em Colossenses capítulo 3, que aqueles que ressuscitaram com o Mehushai, quer dizer, ressuscitaram, creram na sua palavra, creram no ressurgir dos mortos. O ressurgir dos mortos, em hebraico arcaico, Yal, Huyal, Yalshua, Tishua, Yalmotkai. Entendam muito bem, quando nós procuramos, quando vamos em busca mesmo do eu sou o que eu sou, nós vamos começar a se desapegar do vocabulário mortal. Porque essas palavras são para aqueles que estão predestinados para a imortalidade. Como eu disse anteriormente, a procura da verdade, a busca da verdade. As pessoas procuram um texto escrito, ao original autêntico, por motivação de querer saber a verdade. Mas a busca pela verdade, ela vai levar-nos a apenas a um tipo de investigação. É uma investigação de senso humano, de senso humanista, de uma autoafirmação. E quando encontramos essa tal verdade, nós fincamos nossas estacas em conceitos puramente
mortais, humanos. Mas para que nós não se exaltemos, nós vamos para a palavra viva, ao eu sou o que eu sou e ao Ruhai. E o eu sou o que eu sou, as suas palavras, elas são como se fosse fogo ardente, a palavra é Yaushua Huruhul, que dissipa todas as trevas, que também dissipa todas as dúvidas. Então, devemos entender que quando começamos a se deparar com o hebraico arcaico é o código e a chave é o Yahshuan. O Yahshuan supremo, o Yahuai, Yahushua Holy Mehoshai, Uruha Yahushua Urhim, Rodayal, Yahushua, Yahri, Yahushua Huruhul Urhai, Urshodayal, Morkihiul, Galvohaul e muitos mais. O próprio Yahuai vê quem realmente busca a sua pessoa de todo o leve, de todo o seu Uruhaul, de todo o coração. Esse ser se revela, ele se revela para aqueles que creem. E a sua palavra livra essa pessoa cativa de seus pensamentos e cativa de seus pensamentos que levam ao pecado, que levam à transgressão, que as pessoas se arrastam, entendendo? Se arrastam no pecado. Elas não conseguem se levantar da condição e se sentem tão indignas de receberem as palavras inefáveis, as palavras imortais. Então, Nayal Mitzahai, Ulhai, Nainai Aul Mitzahai significa vida perpétua, para nosso entendimento. Quer dizer, uma vida imortal. Essa vida imortal não é nossa, não pertence a nós. Pertence àqueles que creem no Yahshuan. Quando Yahuai se manifestar, porque quem veio aqui foi o próprio Yahuai em forma humana, o próprio Yahuai vai se manifestar, a sua raia, a sua vida, e muitos não vão estar preparados, porque como as virgens loucas não foram ao reservatório de azeite, não foram comprar o azeite. O azeite representa o conhecimento puro das palavras imortais e também da obediência às palavras, de abandonar e renunciar tudo dessa vida mortal, renunciar à soberba. Quer dizer que salvação é nós sermos tirados da soberba nessa existência finita, para nós recebermos um novo corpo transformado, um corpo incorruptível. Somente aqueles que saem da soberba vão entender o que é isso. Não é fácil sair da soberba, porque a soberba, ela faz parte da fibra mental, ela está intrínseca à natureza humana, a soberba. Então, para sairmos da soberba, é preciso nós se esvaziarmos, é preciso nós deixarmos que eu sou se revele. É muito mais de que nós sermos libertados pela verdade, porque a verdade não liberta ninguém. Quem liberta é Yahuai. Eu fui entender isso. Por 25 anos fui em busca da verdade, mas não entendi o que é ser livre. Não entendi o que é ser livre no pensamento, porque no momento que a gente está preso ao nosso pensamento mortal,
de nós mesmos, o pensamento mortal nosso humano de nós mesmos, nós não vamos se sentir deleitados ou se deleitar com a palavra. Não vamos entender as palavras inefáveis e imortais. Yao Ruyao, Yao Shuachua, Yao Hai. É para aqueles que estão na busca do que é imortal, do que é inacessível, do que não é dessa matéria, desse plano de matéria. Porque todo esse sistema humano, seja da busca, as pessoas buscam na alta magia, na cabala, elas querem realmente alcançar estágios e níveis elevados de conhecimento. Mas elas buscam ou seja, para receber poderes. Poderes. Só que esses poderes que as pessoas estão buscando na cabala, na magia, na alta magia, na goetia, são poderes que já são poderes que não são poderes na realidade. Entendeu? Porque o poder mesmo é o Ohaviur. É o Ohaviur. Esse Ohaviur só é gerado quando nós cremos no Xuan, no Yao Xuan, Yao Ruhai. Yao Shaholme Rushai. Quando cremos, nós começamos a experimentar o que é o poder. Não é de buscar o hebraico arcaico para receber poderes, porque esses poderes são quando aqueles que realmente saem da sua soberba, saem dessa esfera de ação mortal e vão para uma esfera de ação elevada, das palavras imortais, de algo que é transcendente, transcendental a tudo que nós pensamos nessa existência finita. Então aqueles que vão cantar o cântico de Merhushua, o cântico e o cântico do Cordeiro, são aqueles realmente que saíram desse pensamento medíocre, mortal, para uma esfera elevada pela palavra, a palavra viva. Então entendamos isso, sejamos realmente sensatos. Por isso que renunciei à verdade, porque a verdade faz nós brigarmos uns com os outros, faz nós realmente querer apontar o dedo na cara um do outro, queremos realmente ser mais morais que que os outros, mais moralistas, mais legalistas. Então precisamos encontrar o sentido da vida. Aí sim nós vamos realmente saber como compreender o nosso próximo, compreender as pessoas que estão próximas de nós. Que Allah nos abençoe e nos dê força. Vou continuar esse áudio. Esse assunto é muito vasto. Que Allah me dê forças para terminar esse assunto.